Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Conectarium. Hoje para a gente falar sobre Lua Nova em Leão. A gente nunca desperdiça a Lua Nova, a potência do novo no exuberante signo de Leão, num mês pra lá de complicado. Vamos falar sobre isso e como a gente, claro, cria junto com o universo da melhor forma possível nesse signo autoconfiante de Leão. E essa é a razão pela qual é tão importante a gente pensar onde a gente coloca a nossa atenção. Quando a gente coloca a semente do novo, a gente tem um foco de atenção que a gente pode criar junto com o universo. E aí eu evoco o genial William James com a sua frase: ali onde você coloca a sua atenção, você cria a realidade. É super importante. Aquela história, né, gente? Quando a gente está comprando algo, a gente começa a ver aquele algo na rua ou está buscando aquela informação, parece que aquilo pipoca na nossa frente, mas porque a nossa atenção foi colocada ali. Bom, se você está entrando por esse vídeo, meu nome é Denise Carvalho. Se você está de volta, é sempre uma honra ter você de volta. Considere o seu like, a sua inscrição, dividir com as pessoas que você sabe que gostam desse conteúdo. Você me ajuda com o canal e eu tenho a honra de fazer parte da sua roda aí de conversas. Bom, esse vídeo é um desdobramento da jornada de agosto. A propósito, a jornada de agosto está à sua disposição para você ter todo esse arquivo. Aí tem explicação aspecto por aspecto, bonitinho em formato de e-book, está aqui na descrição do vídeo. E hoje nós vamos falar da Lua Nova de agosto. E nós temos, né, a gente já vai comentar, fazer uns spoilers aqui dessa lua cheia. Eu comentei na jornada desse período, né? E a ideia da gente ter aqui a jornada, gente, é visualmente, mesmo que você não entenda de astrologia, você pode ver os pontos vermelhinhos, né, desses ícones vermelhos, a gente vê onde está mais tenso, você tem uma ideia do mês para fazer uma coisa mais democrática por aqui. Gente, lua nova, a lua está ganhando luz. A lua, na verdade, não tem fases, né, gente? A lua tem uma relação com o sol. O que dá as fases da lua é a relação com o sol. Assim como no nosso mapa, tudo é relacional, tudo é um contexto. Por isso a gente erra tanto quando separa os aspectos do mapa sem colocar eles num contexto. A lua, as fases da lua é essa relação entre os luminares que é tão importante para nós. Nos primeiros 15 dias, a lua está só ganhando luz, né? Coloquei aqui umas imagens para a gente lembrar. Na lua nova, Sol e Lua estão alinhados, é tão interessante isso. Para quem vê da Terra, eles parecem ter o mesmo tamanho, tanto que nos eclipses eles se sobrepõem. Apesar, claro, o Sol está muito mais distante, muito maior. Mas o que a astrologia está interessada é como a gente vê o mundo, né? Com a nossa perspectiva. Então, na lua nova, a gente tem o Sol colocando, injetando energia na Lua. A gente tem essa semente, né, o cosmos ali preparando o terreno e a gente está aqui embaixo totalmente conectado. Se você está aqui, você tem essa cosmovisão, né, você acredita, acreditar é um verbo complicado, mas a gente vê que está conectado num mundo maior. Na lua cheia, então, a lua está do outro lado, a gente puxado em lados opostos, só para lembrar astronomicamente onde a gente está. Então, a gente pegar carona nesse ganho de luz, especialmente num signo tão magnético, tão talentoso como o signo de Leão. A gente não perder do radar, apesar das tensões do mês de agosto, certo? Outro ponto para a gente levar em conta, gente, para um aspecto se manifestar, para algo se manifestar em fatos, a gente tem tanto um sinal do céu, um sinal, né, celeste, quanto a nossa predisposição aqui de fazer esse encaixe. Então eu te convido a pensar como que você está recebendo essas informações e como que o seu padrão, o seu temperamento cria junto com o universo, participa junto com o universo. É a nossa participação que faz as coisas emergirem. Como a gente está no mundo, como a gente interage. O fato de a gente participar ou não de algo e de como a gente coloca esse receptáculo, né? Como a gente recebe isso, é que muda como as coisas emergem. Né? Para dar um exemplo, eu estava de férias e estava numa praia sentada, e aí chegou uma pessoa do meu lado, me ouviu falando português e falou, Portugal? Eu falei, não, Brasil. Porque ela se arriscou a participar ali junto comigo, nessa interação, a gente começou a conversar e ficamos horas conversando. Eu não dei esse passo, ela deu esse passo, né? De como a gente participa com o que a gente está vivendo, como que a gente faz isso e que tipo de participação é essa. Então o fato de ela ter falado uma única palavra e eu ter participado junto, então essa conexão desse clique e emerge uma situação completamente nova.
Então, escutem esses aspectos e esses trânsitos, mesmo os difíceis, como uma possibilidade de dar um clique diferente e te trazer um aprendizado novo. Participe com a vida. Leão, a gente está acionando o eixo Leão-Aquário, a lua nova em Leão, a lua cheia em Aquário. Nós olharmos o lado luz desse signo, né? Um signo de magnetismo, de criatividade, de autoconfiança, de acreditar em si mesmo, a exuberância do signo de fogo fixo, a labareda mais fixa está em Leão, né? Quando a estação do ano, verão, vocês sabem que a astrologia é pautada nas estações do ano, quente, frio, seco, úmido, e do hemisfério norte. Então, a labareda mais plena do verão no hemisfério norte, o signo de Leão. Magnetismo, energia, a gente está com energia, com excesso, com espontaneidade, com criatividade, com carisma, né? Olhar para o mundo com o nosso carisma, com o que a gente pode colocar no mundo. Por isso essa semente do novo em Leão tão importante. Cuidado lá do sombra, né, gente? Um autocentrismo, um egoísmo, o que eu brinco da síndrome do pavão, não vamos virar a síndrome do pavão. Superestima, vaidade, o orgulho, porque esses eles tiram a gente da realidade, eles tiram a gente da serenidade de olhar as coisas como são, e a gente superestima, e superestimar não costuma ser um bom conselheiro. Coloquei em letras garrafais para a gente pensar em talento, o que você faz bem, quais são seus talentos. A gente está falando de Leão, que é autoconfiança, acreditar, autoral. Gente, ninguém imita ninguém. Quando a gente está falando de expressão individual, o que você tem é único. O que você veio falar, fazer é único. Se você se cala, se você não se expressa, se você não participa, como foi o meu contato ali com a minha colega de cadeira de sol ali, que a gente já está conectada no Instagram, já trocamos umas mensagens. Quer dizer, o fato de você expressar, né, de você estar no mundo e aqui com os seus talentos, com aquilo que só você faz do jeito que você faz. Se você não se expressa, que é o convite leonino, o mundo perde de alguma maneira, né? A vida perde a sua participação, que junto com a minha pode, e junto com a de outras pessoas, pode emergir algo completamente novo, esse processo criativo. Estou tirando a lua para o Brasil, a lua nova, o mapa da lua nova para o Brasil. A gente vê, então vamos comentar alguns aspectos importantes. A gente viu lá na jornada os aspectos vermelhinhos, né? Que a gente está nesse mês complicado aqui, principalmente o meados do mês, por conta de alguns temas importantes que eu quero comentar com vocês, né? A gente tem, por exemplo, a conjunção Marte-Júpiter. Júpiter é um grande benéfico, a gente poderia pensar em Marte e Júpiter de tantas maneiras interessantes que também ainda podemos pensar, né? De expansão, de uma atitude com autoconfiança, com energia. A atenção aqui que a gente precisa olhar e cuidar é porque nós temos essa ignição de um Marte-Júpiter que quadra Saturno. A primeira quadratura desse ciclo Júpiter-Saturno. Eu vou fazer um vídeo à parte sobre isso, então se inscreve aqui no canal, caso você tenha esquecido de se inscrever. Dá o seu like para me ajudar e você recebe esses próximos vídeos. Para a gente desmembrar esse ciclo mais ainda, eu já falei sobre isso nos vídeos de Júpiter em Gêmeos, eu te convido a ver, tem uma série de vídeos lá importantes aqui no canal, vou colocar os cards aqui na descrição, que eu comento sobre agosto, né, da gente pensar em que área você tem Gêmeos, em que área você tem Peixes, que existe essa quadratura, e nós temos um evoluir de temas, que é sempre importante a gente pensar, contextualizar um tema de uma alunação, sob a guarda de aspectos mais importantes que eu venho comentando com vocês. Então, temos um Plutão em Aquário, que é a revolução, rebeldia, né, o questionamento do status quo. Nós tivemos um mês de julho que acionou muito o mapa dos Estados Unidos. Agora temos um eixo Leão-Aquário, que aciona bastante, eu comentei no vídeo da jornada, o mapa de Israel, com vários planetas em Leão. Então, isso é importante a gente olhar. Então, nós temos esses temas ligados, o Leão é essa liderança da gente ter os nossos talentos, a nossa expressão do ponto de vista individual, a gente tomar as rédeas, isso é super importante, e a gente não perder essa carona leonina. Porém, Leão também rege líderes, coletivamente. Quando a gente fala coletivamente, a gente está falando de um acionar de poder no mundo. Aqui tem uma ignição de Marte-Júpiter, né, que coloca aí labaredas e fomenta um fogaréu, quadrando Saturno,
que nós estamos falando de uma quadratura com Saturno que está se aproximando de Netuno. Esse ciclo Netuno-Saturno é outro ciclo de suma importância. Claro que vai ter vídeo aqui no canal falando sobre ele. É um vídeo que mexe profundamente com a política global e o aspecto exato em fevereiro de 26, porém já se mostrando. A gente tem com Saturno, Netuno, um enfraquecimento de um lado mais socialista e temos uma inversão de assuntos políticos e vamos pensar sobre isso coletivamente. E aí isso já vai acionando esses temas coletivos de uma forma muito intensa agora, certo? Apesar de eles estarem a 11 graus, daqui para frente eles só se aproximam. Então nós temos uma conjectura importante aqui. Claro, o Plutão que eu comentei, né? Apesar daqui ser um aspecto fluido, né, entre Aquário e Gêmeos, nós temos muito essa energia de por um triz, de inversões, de tudo pode acontecer, de surpresas, com esses aspectos todos. Então, aqui, tirando para o mapa do Brasil, temos o enfoque, que a gente olha, a primeira coisa que a gente olha no mapa de Lua Nova, é onde cai a dupla, Sol e Lua juntos. Está caindo na casa 12, e só um parênteses para a galera de casa 12 não tocar o terror, né? Porque a casa 12 é muito demonizada, muito... E casa 12, quando a gente nasce com ela, é diferente no mapa de nascimento, que você vem com aquelas características, com aquela potência de 12. Né? Então, espiritualidade, intuição, mediunidade, enfim, os assuntos de 12 que a gente gosta de explorar, né? No mapa de lunação, a gente tem uma densidade na casa 12 para assuntos de eventos, porque ela está falando de oculto, do que a gente não consegue ver, dos excluídos, né? Então, de repente, temas ligados a mais violência, porque a gente está falando de pontos fora da curva aqui, que podem ser acionados. Nós temos aqui bastante conteúdo de 12, né? A gente tem a Vênus na 12, que rege economia e rege a casa 9, que é a casa do jurídico, que é a casa dos assuntos internacionais, que ali já tem Urano, que é a inversão, inovação, surpresas, reviravoltas, né? E nós estamos numa evolução de reviravoltas ao longo do mês de agosto. Nós precisamos fazer vídeos separados de Lua Nova e Lua Cheia, senão eu vou me empolgando aqui e confundindo, não quero confundir vocês. Mas eu preciso comentar, até coloquei o mapa da Lua Cheia aqui, porque nós temos uma Lua Cheia extremamente uraniana. Gente, mesmo grau, tá? A Lua e o Sol a 27 graus na Lua Cheia e o Urano a 27 graus de Touro. Nós temos bastante, vamos desmembrar esse mapa da Lua Cheia em outro vídeo, mas o que eu queria colocar para vocês aqui é que já tem essa energia em agosto de inversão, de esses temas políticos que a gente está vendo, essas rebeldias, surpresas, reviravoltas, né? Tantos temas que a gente está vendo que surpreendem, né? Porque está com essa energia uraniana muito forte. Temas econômicos, a gente entra essa lua nova com um aspecto quase exato, porque o aspecto exato, que até tem um vídeo aqui no canal, de Urano com Vênus, que aciona a economia, né? Eu fiz um vídeo só falando de Vênus e Urano do ponto de vista relacional, assistam, que é bacana, do ponto de vista de relações, mas do ponto de vista econômico, nós temos oscilações, a coisa mais errática, né? Então, saíram notícias de queda de bolsa de algumas empresas americanas, inclusive a própria Amazon com questões de ações mais em queda, enfim. Nós temos esse ponto aqui marcado na lunação. Então, Urano, Vênus, ok? Então, temos aqui na casa 12, que também aciona esse lado de densidades do oculto. O Mercúrio, perdão, ainda está estacionado, já entrando em movimento retrógrado no dia 5, que é um dia depois. Aqui, já em conjunção com o ascendente, em Virgem. Então, mais analíticos, mais críticos, né? Mais no detalhe, nos dados. E o Mercúrio aqui acionando os temas de mídia, de comunicação, né? De essas tensões, né? Aqui que envolve, aí a gente tem um Marte já conjunto a Júpiter.
essa tensão de Mercúrio com os temas de comunicação que a gente falou, né, com a retrogradação de Mercúrio. No ascendente, dá um destaque para esses assuntos, né, de mídia, de internet, de comunicação. Esse fogaréu, né, de aumento de energia de Marte e Júpiter numa casa angular para o Brasil, apesar desse sexto, gente, que é muito bacaninha, né, que dá um respiro, né, o sexto Sol e Lua com o Marte e o Júpiter aqui, né, nós precisamos levar em consideração que os aspectos de quadratura e oposição gritam muito mais alto. Então, pela hierarquia astrológica, a gente vem na frente os aspectos de tensão com esse respiro que tem aqui, né? De qualquer forma, a gente tem todo esse inflar, a gente precisa cuidar, né, do excesso de raiva, do excesso de instinto, do ponto de vista da conjunção com Marte em tensão. Por isso é um contexto, gente. Marte, Júpiter sozinho é uma coisa, Marte, Júpiter com a tensão com Saturno é outra. Então, o cuidado com as palavras, o cuidado com o que a gente divulga. Eu fiz uma pergunta no outro vídeo, eu vou retomar, porque a gente está com esse Júpiter em Gêmeos, que aciona muitos temas de comunicação, do cuidado com o que a gente fala, né? Se uma pessoa fez essa pergunta, achei interessante. Se tudo que você fala fosse uma comida, você comeria? A gente precisa fazer esse balanço com Júpiter, Marte em Gêmeos, porque as questões saem de proporção do ponto de vista da comunicação, da fala, de mídia, de ataques, né, mais pontiagudo do ponto de vista da comunicação, para a gente pensar e explorar o ponto de vista, né, o lado luz desse aspecto, que é autoconfiança, energia para a gente fazer nossas coisas, energia para divulgação, de contato, de tudo que Gêmeos rege, né, de fazer pontes, conexões, isso é bacana. Mas a gente olhar, então, não perder do radar a potência de Leão, veja onde cai 12 graus de Leão, que acontece a lua nova, 4 de agosto, 8 e 12 da manhã, a 12 graus de Leão. Veja no seu mapa onde cai e veja, eu recomendo o vídeo de Júpiter em Gêmeos, porque aí eu fui casa por casa para você ver onde está caindo, né? Onde você tem Gêmeos, onde você tem Peixes, porque esse mês de agosto aciona essa semente do novo em Leão, mas aciona essas tensões todas que a gente vem comentando até aqui, certo? Para a gente poder canalizar isso de uma forma bacana. Usa esse Marte, Júpiter faz esporte, movimenta, sai da inércia das coisas que estão paradas, que você precisava de energia, não achava que estava pronto, né? Usar isso de uma forma construtiva e lidar com as frustrações, que são os temas de Saturno que estão presentes tanto na lua nova quanto na lua cheia. A gente dá um espaço, gente, para ver o que não, até com Mercúrio meio retrógrado, né? Se tiver trava ou se tiver frustração, o que não está maduro ainda? O que ainda falta maturar? Como que a gente pode aproveitar essa trava de um projeto, de algo que você queria, para rever atitudes, comportamentos, pensamentos, né? Com essa tensão toda, a gente usar isso nesse sentido. A lua nova em Leão, então, aciona os signos de fogo por um aspecto de trígono. Áries e Sagitário têm esse aspecto por elemento, de combinação por elemento com Áries, então um favorecimento para esses signos, a depender do seu mapa, né, gente, o que você tem se você tem esses signos fortes, aí você tem essa facilitação na lua nova. O Gêmeos e Libra fazem com Leão um aspecto de sexto, que é um aspecto de 60 graus, que é uma facilidade não tão descarada quanto o trígono, mas é uma facilidade para pensar, né? Então, como tomar vantagem desse novo, né? Os signos de ar alimentam o fogo leonino, né? O Aquário está aqui em vermelho porque é uma oposição. Então, esse eixo Leão e Aquário, aí eu já vou pular para o próximo slide, que coloca os signos que estão nesse catavento, nessa cruz das quadraturas e oposições, que são signos mais acionados por tensão, num mês que está tensionado, para a gente ir tirando a pressão, né? Então, acho que assim, a minha leitura para esse ciclo é usar a potência leonina, usar a sua expressão, usar a sua criatividade e não deixar inflamar tanto, porque a gente está mais instintivo com Marte e Júpiter junto, né? Tá uma energia flor da pele. Então, vamos
não entrar nos embates, vamos lidar com as frustrações, vamos ter paciência, que é um tema saturnino. E apesar de eu estar falando aqui para a lua nova dos signos fixos, esse agosto que está com essas quadraturas com os signos mutáveis, também aciona, né, Gêmeos, Peixes, Virgem e Sagitário, porque a gente está com essas travas aí para a gente repensar. Então, nós todos vamos lidar com esses temas de muito tema político, muito tema no coletivo que a gente está vendo, muitas revoltas. Nós temos nesse meio do mês, peraí, onde eu estava? Deixa eu voltar aqui na jornada. Nós temos no meio do mês, que essa lua cheia desses aspectos. Temos o início das convenções do Partido Democrata nos Estados Unidos, que vai definir o candidato. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Os assuntos, os embates de Israel com o Hamas. Então, temos com o mapa do Israel sendo acionado. Então, tem muita coisa para a gente olhar no mundo, para a gente observar. E do ponto de vista pessoal, você sobrepor no seu mapa, né, e lidar com isso, ver as áreas de experiência que estão sendo acionadas e poder criar da forma leonina e ter a paciência que Saturno pede para a gente. Me conta onde cai para você essa lua nova, que áreas de experiência estão sendo acionadas, que talento você quer colocar no mundo, que você vem esperando para colocar e não colocou ainda. E deixo para você então a sugestão do Júpiter em Gêmeos para você assistir aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo enorme, espero você. Beijo, ótima lua nova, ótimo novo plantio para você. Até o próximo vídeo.